Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Leonardo Lazarotto entrevista Eloy Zanetti. Eloy Zanetti, conta pra gente, como que você chegou na propaganda e como que a propaganda chegou até você? Bom, eu acredito que eu estava preparado para trabalhar na área de comunicação, porque eu estava fazendo vestibular para engenharia e me preparei para o ITA, exaustivamente preparado para o ITA. Mas na hora desisti, porque eu achava que o meu negócio seria propaganda mesmo. Num tempo, estou falando de 1968, por aí, onde a palavra marketing recém até tinha entrado no Brasil, né? Entrou em 1958, pelo professor Heimer Reichel, né? E era até difícil de explicar às pessoas o que era propaganda. As pessoas tinham uma ideia muito... Não dava para explicar para o meu pai o que era propaganda. E eu aí, um dia, um pouquinho antes do Natal de 68, eu vi um anúnciozinho na Gazeta do Povo precisando de um redator. Eu nem sabia como é que o redator funcionava. E me candidatei a vaga na equipe propaganda do Norberto Castilho. E fui aceito na hora. Nem sei por que eu fui aceito. Então, comecei no dia de Natal, 24 de dezembro de 68. Na equipe propaganda, era uma grande equipe na época, tinha conta do Estado, da Loteria, Superdiana, Olsen, várias contas grandes, e tive a sorte de cair como parceiro de trabalho o Ney Alves de Souza, que fez até um livro sobre a história da propaganda, o Neyzinho. E o Neyzinho, ele me ajudou muito. E de cara, o primeiro anúncio que eu fiz um erro de gramática pesado, que era bem-vindo na época, junto. E o Ney, não, vou te ajudar. E aí ele me ajudou. E foi uma espécie de mentor. O Neyzinho sempre foi uma espécie de mentor. Eu voltei a trabalhar com ele várias vezes depois, até no Bamerindos. Quando eu fui para o Bamerindos, eu chamei ele ficou muito tempo comigo. E então foi essa minha entrada como redator. Mas como eu me interessava por tudo, e naquela época você não tinha como aprender propaganda, a escola de propaganda ficava em São Paulo, e você tinha que estar lendo revistas americanas, Advertising Age, o Art Direction, esse tipo de coisa, aqueles livrões enormes que você ia se abastecer ali, você não tinha acesso a filme, você não tinha acesso a nada, né? E aí eu me interessei muito por isso. Bom, já que eu vou trabalhar com propaganda, eu quero fazer todos os cursos possíveis, e aprendi muito nesses seminários que a HSM fazia em São Paulo depois. Eu ia muito nisso e fui aprendendo, realmente fui um autodidata na propaganda, e no marketing também, né? Porque me interessava. Então aí comecei a fazer cursos de todo tipo, de fotografia, de fotolito, de tipo de letra. É difícil alguém me enganar em propaganda, sabe? Hoje em dia, com a questão da web, está muito mais difícil, porque está duro de acompanhar. Até recentemente, quando eu estava no mercado ainda, num ano eu fiz 5 cursos de redes sociais e não aprendi nada. Tem uma história que fala, tinha... tem uma história que fala que se você está entendendo tudo desse mundo agora digital, é porque você não está prestando atenção. É verdade, é verdade. Então, eu fui no último curso que eu fiz, tinha 300 pessoas, 300 jovens, que nem você, todo mundo de cabelo preto, só eu de cabelo branco lá atrás. Aí chegou o Cury, ele sentou do meu lado, disse, putz, Cury, ainda bem que chegou a minha idade aqui, porque olha só onde é que nós estamos. Observando o cabelo das pessoas, os voos, Curitiba, São Paulo, essas histórias todas, assim, eu não pertenço mais a esse mundo, eu estou fora, né? E aí, curioso é que eu voltei, agora, hoje, eu faço muito trabalho de ghostwriter, eu escrevo livros, né? Não só os meus livros, como eu escrevo livros para outras pessoas. Acabei de escrever um livro sobre administração de RH, com um grande cara de RH de São Paulo. Eu fiz um outro sobre aventuras. Então, voltei a escrever.
realmente, né? Passei todo esse tempo quase que me preparando para a escrita. Uhum. O que eu mais gosto realmente é da escrita. Eu acho que talvez ali na época que eu escolhi comunicação, vou chamar de comunicação propaganda, Uhum. a minha vontade mesmo era ser um editor de revista ou de jornal. Uhum. Mas, olha lá, tá? Então, esse desenvolvimento da criatividade foi um processo bastante trabalhoso. Quer dizer, eu trabalhei muito para ser publicitário, tá? Eu estudei muito. Tá? E nesse Um período que dia, você para você ter uma estava. ideia, Pode falar. na equipe propaganda mesmo, teve um curso de fotografia, de iluminação de fotografia em São Paulo, pelo cara que inventou essas sombrinhas de estúdio. Uhum. Era um fotógrafo da Playboy americana. Uhum. E era noite. Uhum. Eu até disse para o Norberto Castilho se ele me liberava para ir. Ele não me liberou, ele nem me ajudou. Eu disse, eu vou sozinho. Peguei um ônibus da Penha, do almoço em Curitiba, desci na rodoviária em São Paulo, que era ali no centro, e fui a pé. Eu não tinha dinheiro para táxi. Até a Avenida Paulista, entrei na sala da Kodak, era o curso, e fiquei assistindo o curso. Eu aprendi tudo de iluminação ali, porque o cara era uma fera. Né? Me Uhum. ajudou durante o resto do ano, o resto da vida. Aí terminou o curso por volta de 11 horas, voltei para a rodoviária para pegar o ônibus à meia-noite e 20. 6 horas eu estava em Curitiba, tomei banho e fui trabalhar. Então, essa ânsia de aprender, do Uhum. autodidatismo foi muito grande, assim como tipologia, aí direção de tipos, direção de arte, fazia tudo isso. Eu fazia tudo dentro de uma agência. Né? E quanto tempo E você ficou na acompanhava equipe? montagem de vídeo. E quanto tempo você ficou na Eu equipe acho de que eu fiquei propaganda? uns 3, 4 anos na equipe. Então, de Eu fiquei uns 60. 3, 4 anos na equipe. Até na equipe eu comecei a dirigir, a produzir filmes. Naquela época, no 16 milímetros. Né? Na Tati Produções ou na Guaíra, filme de 35. Não existia o vídeo ainda. O vídeo veio muito tempo depois. Né? Ah. Então a gente produzia esses filmes e era muito rápido. Às vezes gravava na sexta ou no próprio sábado, já de tarde montava e no mesmo dia se levava para a televisão e entregava lá no switch da televisão. Foi para domingo no programa Flávio Cavalcante. Uhum. Então isso foi um aprendizado. E sorte que o Castilho foi um grande professor, o Ney, o Rubens Teig da Lojas Universal, o Maurício Frischmann, o Dimitri da Tati Produções, foram grandes professores. Assim, a gente aprendia muito, né? Eu tinha muito interesse nisso. Mas você fazia tudo. Né? Então, você tinha que fazer fotolito, você ia lá o nome dele era um alemão, no Boqueirão, que fazia os fotolitos, você ia ver a impressão, você ia ver a montagem. Isso dava uma. Hoje é tudo terceirizado, né? Mas te É, dava um domínio sobre a coisa. hoje tem um viés mais tecnológico, industrial, talvez. Naquele período era muito mais artesanal, artístico, né, Eloy? Muito, Era um trabalho de exatamente. recortar o fotolito. É igual o cinema, né, dos tempos antigos aí. Mas e nesse período que você ficou na equipe, você falou que ficou 3 a 4 anos, lá de 68 a 72, você sempre atuou como redator, mas híbrido, atuando um pouco em todas as áreas ali da agência, porque você comentou que você era muito curioso, queria aprender tudo, se envolvia. Não, depois eu comecei a me envolver em todas as áreas. Aí comecei a produzir vídeos, eu criava o vídeo. Aí eu propus ao Miguel que eu ia ganhar 150 cruzeiros por vídeo. E a Uhum. agência fazia 2 vídeos por mês. Como eu queria ganhar dinheiro, então eu ia nos contatos, no Wilson, no Enio, e vamos fazer essa propaganda para esse cara. Eu ia junto, vendia a ideia, eu escrevia, fazia o roteiro, aprovava o roteiro, gravava lá no Camilo Grabix, gravava com ele, daí era no Dimitri, montava e botava no ar, eu fazia tudo. Uhum. E aí fazia 7, 8, até 10 filmes por mês. Né? Então, eu tenho os papéis anotados, isso aqui, como eu fazia esses vídeos. Isso me deu uma cancha muito grande e, lógico, na época, o meu salário aumentou bastante.
porque estava ganhando por produção de vídeo, de filmes. Até que um dia, em 73, eu fui para Nova York e vi lá o nascimento do videotape, de um livro, filme versus vídeo. Eu comprei esse livro e mostrei para o Dimitri, olha, cara, isso aqui é o futuro, o vídeo vai entrar, isso aqui é o futuro, prepare-se para isso, não vai ser só filme lá não, cara. Ah, isso é bobagem. O vídeo entrou e veio embora até hoje, né? Mas era uma questão de querer aprender mesmo, sabe? E depois eu parei de redação mesmo, eu só aí comecei a dirigir as pessoas, né? Dirigir os redatores. O Sérgio Mercer, que foi uma grande figura na propaganda brasileira, paranaense, o Sérgio foi do Bamerindos, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, o Sérgio foi meu estagiário. Um dia eu chego na agência, o Castilho me chama, ó, tem aqui esse rapaz, um amigo nosso, trabalha no Tribunal de Justiça e quer começar na propaganda. Olhei para o Sérgio, cara de gravatinha, tudo arrumadinho, esquece, mais um estagiário. Tá bom. Na minha vida passou uns 200 estagiários, tem ideia. Aí eu passei para o Sérgio um job que era da Boa Vista de Seguros do Bradesco. Era uma conta grande nossa, uma conta nacional. E o Sérgio veio, trouxe o papel, o texto. Eu olhei para esse cara, você não precisa estagiário nenhuma, você já está pronto. Não precisa nada, faça sozinho, vou te passar o trabalho, você se vira. Tão bom que ele era. Interessante que uns 20 anos depois, eu achei esse texto. Que legal. Uma correção, assim, 2 correções. Dei para ele, ó, Sérgio, esse foi o primeiro texto que você fez na vida de propaganda, para você, ó, achei nos meus artigos, não sei o quê. Sérgio veio a falecer depois, não? Chato isso. Mas depois eu saí da equipe, fui trabalhar com uma empresa de produção de audiovisual, na época dos audiovisuais, aquelas projetores Ectagraph, com 18 projetores, 20 projetores, aquelas coisas todas, já era um pouquinho da tecnologia entrando. Trabalhei 1 ano e pouco era Octopus, som e luzes, né? Uma empresa de eventos, fazia muito eventos. E aí não gostei, eu saí e fui fazer outra coisa. Interessante que na equipe propaganda, a gente tinha conta da Universal, Lojas Universal, que era uma conta muito grande, um varejo bem pesado. E o grande concorrente era o Frischmus, o amigão. Os dois brigavam assim, que nem gato e rato o dia inteiro. As brigas entre Frischmus e... O varejo era muito ativo. Era aquelas magazines que tinha de tudo, né? Exatamente. Então, aí a gente criou, eu junto com o Sérgio, criamos uns anúncios debochando do Frischmus. Afinal, um grande amigo também pode ser um amigo da onça. O Dr. Cafona anda espalhando roupas feias por aí, mas não trouxe pesado. E um dia, eu estava na Octopus ainda, o Martins Rebelati, que foi um dos grandes locutores do Paraná, me ligou e disse, olha, o Maurício Frischmus quer falar com você. Eu disse, puta, mas quer me bater, né? Estou chamando ele de Dr. Cafona. Disse, mas o que houve? Não, ele está com um filme para fazer e de quem podia fazer isso? Eu disse que você podia fazer. Eu disse, quem é o Eloy? O Eloy é aquele que te chama de Dr. Cafona. Eu disse, manda ele vir aqui. Fui lá, com medo. Era jovem, tinha uns 25 anos por aí, mais. E ele não tocou no assunto. Ele pegou um gravador, um cassete, e ligou um jingle assim. Como é que você faria esse filme? Peguei uma folha de papel e rabisquei, assim, bem rabiscado, um storyboard na frente dele. Eu faria isso aqui. Sim, pode fazer. Não perguntou preço, não perguntou nada. Pode fazer. Aí a gente fez esse filme e eu fiquei ali com o Frischmus, mas eu acho que uns 4, 5 anos também. E a gente inovou muito o varejo em Curitiba, criamos lojas assim, modelo, a loja Mau Mau, que foi uma loja fantástica, a loja Badalo, era o maior vendedor de roupa de Curitiba. Tá?
E o Maurício me ensinou muita coisa. O Maurício, de varejo, o varejo te dá uma cancha muito grande. Todo Sim. publicitário devia trabalhar com varejo, E você vê. velocidade, E a né? resposta é na hora, né? A resposta é na hora, a É velocidade. velocidade. E o Mau Mau era uma loja que Mau Mau de Maurício, né? Maurício Frischmann, Mau Mau. E até hoje os mais velhos se lembram de um comercial que eu fiz para o lançamento da loja do Mau Mau, que era do Gibi do Fantasma. Não sei se você conhece o Gibi do Fantasma. Tudo era tambores que diziam. Então aparecia o índiozinho batendo bum, 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 bum. Aí pergunta: o que dizem os tambores? Tem aí Mau Mau, é a loja Mau Mau. E a loja tinha um jacaré gigantesco que atravessava de um lado para o outro de isopor. As vitrines eram. A cidade parava para ver as vitrines da Mau Mau. O Teatro Paiol tinha recém-inaugurado, a gente fazia shows com Ivan Lins, com Bosco, esses artistas que estavam começando na década de 70, a Mau Mau fazia. A gente patrocinava, levava na loja a fazer de autógrafo, e tinha muita coisa. Até o Bill Haley e seus Cometas, quando veio para Curitiba, a gente patrocinou e fez um show de rock no Gueirão. E o Goiânia depois não quis mais fazer show de rock durante muitos anos, porque a turma quase quebrou o Goiânia. Entusiasmaram. E o Bill Haley teve o disco mais vendido do mundo até o Michael Jackson, né? O Rock Around the Clock. E aí o pessoal da Chave participava, era uma loucurada. Esse varejo, que atendia a Universal, atendia a Frischmann, desse varejo fui depois para trabalhar. Eu montei uma empresa de brindes especiais com o Eduardo Schumann, mas não estava muito legal também, era muita trabalheira e não era aquilo que eu queria. Eu sempre trabalhei naquilo que eu gosto, sabe? E a comunicação me deu uma coisa na vida que eu conheci pessoas fantásticas, conheci gente incrível e nunca tive um dia de monotonia na minha vida. Meus dias sempre foram plenos, sempre foram cheios, porque a comunicação me deu isso, era desafiante e ao mesmo tempo você gostava disso, né? Então aí eu fui nessa empresa, surgiu uma chance, uma oportunidade de trabalhar no Canal 6, que era que tinha recém comprada pelo José Carlos Martinez, que veio para apoiar o grupo do Ney Braga. O Norton Macedo, que era o secretário do Ney Braga, me convidou: você não quer ajudar o José Carlos Martinez lá na televisão? Eu vou. Aí fui. E aí trabalhei em jornal, e era o Diário do Paraná, que a gente fez um belo trabalho com o Diário do Paraná e a televisão. E nesse tempo, 1 ano ou 2 anos depois, o Sérgio Reis me chamou se eu queria trabalhar na Umuarama. O Umuarama já tinha nome, já era uma coisa muito legal, que é a House do Bamerindos. E isso a gente já está em... Ele me deu a seguinte condição. Isso a gente já está em 79, né, Eloy? Quase o final do ano de 70, né? Exatamente. Mas a gente fez muita coisa na década de 70. O Bamerindos ganhou o prêmio o melhor anunciante da década de 70, na época. E a gente disse: ou você assume o Umuarama, ou eu fecho e levo a conta para São Paulo. Pô, mas aí fica ruim, pô. Muita gente trabalhando no Umuarama, esses caras vão perder emprego. Não, eu aceito, não. E fui para o Umuarama, e ali a gente fez coisas fantásticas, que eu tive muita sorte também, porque tanto no Bamerindos quanto no Boticário, a gente não tinha comitê para aprovar nada, a gente aprovava. Ou era com o presidente do banco, ou era com o dono do Boticário, direto, não tinha esses comitês que tem hoje. Então, e a verba era boa e a gente tinha coisa para fazer, a gente tinha muita ousadia também. Muita ousadia, a gente não... Fazer, tem que fazer. Né? Então, aí conseguimos o Sérgio Reis, um grande estrategista, super estrategista, e a gente trabalhando junto, uma dobradinha boa. Né?
ele fazia as estratégias e eu cuidava da parte criativa. De uma forma ou de outra, o Sérgio era seu cliente. Os criativos que estavam do meu lado. O Sérgio era seu cliente, de fato. Ele era o diretor de marketing do banco. O Sérgio era diretor de marketing do banco. E você tocava a agência, uma Arama. E a gente trabalhava junto. E o Sérgio era o estrategista. O Sérgio teve uma sacada genial, porque o Bamerindos, naquela época, em 10 anos, a gente incorporou dezenas de bancos, dezenas de casas bancárias. Eu comprava e essa agência passa a ser Bamerindos e pronto. E o Sérgio dava esse apoio, ele dava muito apoio ao que tinha que fazer. Então a gente teve Daí teve também duas coisas que o Sérgio exigia, e os comerciais eram feitos pelo Andrés Bukovinski, em São Paulo, e as músicas pela Teresa de Souza, duas pessoas geniais. Eu aprendi muito com o Andrés, principalmente, a questão do conceito em propaganda. Você tem que achar um conceito. Então, os filmes eram exaustivamente trabalhados, de cabeça. Depois que você achava a ideia central, você tentava derrubar aquela ideia, você tentava derrubar de qualquer maneira. Se ela ficar de pé, então dá para começar a trabalhar. Então era assim que a gente trabalhava. Então, qualquer filme do Bamerindos, se você pegar hoje na história, tira da gaveta, você pode pôr no ar. Exatamente. Está valendo. Ele é o Sérgio teve a gente ganhou grandes. O Sérgio teve aqui conversando com a gente, Sérgio, Luiz Aurélio, Vinícius Alzamora, grandes pessoas aí que cuidaram e passaram pelo marketing do banco, pela Umuarama. E a gente abordou muito isso, Eloy, porque hoje, os bancos de hoje, eles tentam levar essa comunicação mais humanizada, essa câmera fechando no rosto das pessoas. Isso o Bamerindos fazia no início dos anos 80. Era um negócio absurdo, né? Fazia. Aqui hoje eu brinco com o pessoal jovem que vem falar de storytelling, né? A gente faz storytelling há 40 anos. A marca do Bamerindos e a marca do Boticário foram construídas com emendação de histórias. Eu dou esse exemplo como se fosse a Princesa Sherazade nas Mil e Uma Noites. Você está grudando a imagem de um ano no outro e vai fazendo. Você tem um posicionamento de marketing. Mas isso tudo foi intuitivo. O que hoje é ciência, o que hoje se ensina nas escolas, a gente fazia pela intuição. Essa coisa de amarrar a história, de ir pela emoção, de buscar a coisa emotiva das pessoas, é que o Bamerindos fez, né? E o Boticário fez muito disso também, né? Hoje está mais varejão, mas a gente fazia muito. O Bamerindos, o Sérgio abordou muito isso, né? Acho que você pode explorar também isso. O Bamerindos, o marketing institucional tinha muita força, né? A marca, né? Você defender a marca ali, toda essa relação institucional e com grandes campanhas que eu tenho 40 anos hoje, mas eu conversando e participando aqui do programa, conversando com essas grandes pessoas do Bamerindos, eu lembro, passa um filme na minha mente aqui quando eu começo a ouvir as histórias das grandes campanhas. E isso que eu queria te perguntar também, Eloy. A primeira grande campanha que se emplacou quando chega no Bamerindos, o Umuarama, uma verba maior, um player grande, nacional. Você recorda aí que foi a grande campanha que se emplacou inicialmente quando você chega no banco? Porque aí você já está numa cadeira, uma conta... Olha, a campanha que marcou bastante foi a campanha do Bicho do Paraná. É uma campanha regional. Então, a gente tinha uma preocupação de dar uma identidade ao Paraná. Do Paraná. Só que é o seguinte, ó, a gente escondia de onde o banco era, porque o Bamerindos era paranaense, era gaúcho, era catarina, era carioca, era paulista, era cuiabano, porque as pessoas perguntavam, onde é que é a sede do Bamerindos? É na rua Curitiba, em Belo Horizonte. As pessoas achavam que ele era de lá, a gente deixava. Então, essa segmentação por região a gente fazia, mas no geral ele tinha o geral, mas assim a gente fazia isso. Então, a preocupação de dar uma identidade para o paranaense, até já contei isso várias vezes, era que a gente queria dar uma identidade. Então, fizemos um documentário sobre o Paraná, um documentário belíssimo, quase
um ano e pouco fazendo um documentário para mostrar o que era o Paraná. E sempre com aquela ideia de identidade. E um dia, o JJ, que não é o publicitário, era o João José de Arruda Neto, as pessoas confundem com o João José Verbinski, da Canal 12, naquela época, não tinha a Força Globo como hoje. Canal 12 apresentou uma música do João Lopes, que era o Bicho do Paraná, como se fosse uma campanha de turismo. E eu estava no outro dia fazendo a barba e disse, puxa, mas se o paranaense assumir o caipira que ele é, né? Porque na época até se dizia assim, o jogador de futebol dos times do Paraná, quando pisa na grama do Maracanã, se acadela e não joga nada. Os políticos paranaenses, quando pisam em Carpê, em Brasília, também se acadela e não conseguem fazer nada, gente. Não era nada, não era nada. Uhum. Seria uma grande coisa se ele assumir esse caipirismo que ele é. E o Bicho Paraná tinha isso, né? A música. Ele não era um gato de Isso é que se Ipanema, fizesse era uma um bicho do campanha. Paraná, né? Se fosse uma campanha prestigiando as pessoas que faziam coisas boas no Paraná, fora do Paraná. O cara, para ser bicho do Paraná, tinha que ser muito bom, quase ganhar um prêmio Nobel. Vai dar uns 15 pessoas, mais de 300 pessoas. Mais de 300, cara. E começou a aparecer, o cara que fazia os cálculos balísticos da NASA era paranaense, o cara do petróleo de Sidônia era paranaense, o maior operador de neurocirurgião dos Estados Unidos era de Cambé. Começou a aparecer gente. E a gente tocamos embora. A grande sacada dessa campanha, além da campanha ser isso, é que eu consegui negociar com o Canal 12 e disse, olha, eu não posso pagar 60 segundos por comercial 3 vezes ao dia, todos os dias, não dá, é impossível. O preço não. Tem que vender o banco fazer isso. Eu vou pagar 7 segundos, é a nossa assinatura, junto com vocês, Paranaense e Bamerindos. O resto, a produção, inclusive, vocês fazem. Então, a gente escolhia os nomes, o Jota, com a equipe de filmagem, para ficar mais barato, fazia as filmagens, e a gente ia mandando ver. Essa campanha ficou, acho que, 12 anos no ar. E as pessoas mais velhas se lembram bem dessa campanha. Outra campanha que eu deixei assim de quase pronta quando eu saí foi o Gente que Faz. O conceito, o principal, quer dizer, pessoas que fizeram coisas interessantes. Eu deixei o Luiz Aurélio, acho que foi o Luiz Aurélio que me substituiu, ele assumiu, fez o Gente que Faz de uma forma brilhante. Mas uma das coisas que mais me emocionaram no Bamerindos foi a campanha do Mário Quintana em Porto Alegre. Não sei se você conhece esse vídeo, é fantástico. Eu ganhei 10 prêmios com ele, inclusive o primeiro Profissionais do Ano da Rede Globo na época. O Mário Quintana tinha sido, assim, maltratado pelos cariocas quando ele se candidatou à Academia Brasileira de Letras. O Ziraldo chegou a dizer que ele era um poeta menor. Hoje não gosto do Ziraldo por causa disso. Só que a gente tinha feito já a campanha de rádio do Bamerindos sobre as cidades brasileiras, falava das ruas de Porto Alegre. Era uma gravação do John Francisco Guarnieri. A gente só trabalhava com esse tipo de gente, cara. Não, João Francisco Guarnieri. Então, eu fiquei muito puto com a questão do Mário Quintana sofrer aquela humilhação toda. Liguei para a Tereza de Souza, em São Paulo, que fazia os jingles. Tereza, você viu o que fizeram com o Mário Quintana? Assim, eu estou indignadíssima. O que a gente pode fazer? Olha, a gente tem, eu nem me lembrava desse comercial. A gente tem o comercial das ruas de Porto Alegre, que é um poema dele. E até esse poema foi indicado pelo Carlos Drummond de Andrade para a Tereza. Olha como as coisas vão ligando, né? Mas eu fui procurar no arquivo, achei, liguei para a Rádio Guaíba, o Correio do Povo lá em Porto Alegre, onde o Mário trabalhava. O Enio Belwanger, que era diretor, que era meu amigo, disse, eu preciso falar com o Mário Quintana. Está na minha frente. Opa!
falo com ele, olha, Mário, eu queria comprar os direitos autorais de um poema seu, para fazer um cartaz, para distribuir nas agências do Bandeirantes de Porto Alegre. Ah, que legal, Céu, as ruas de Porto Alegre, eu já tenho texto aqui, eu só preciso da tua autorização, a gente vai negociar. Quanto é que o senhor me cobra para ceder esse direito desse poema? Ah, eu não sei fazer preço. Então, vamos pensar, o que o senhor precisa? Eu preciso de ir para Buenos Aires visitar minha sobrinha. Eu pago avião, hotel, tudo. O senhor fica 10 dias lá por conta desse cachê, tá bom? Ótimo, tá ótimo. Que legal. Esse foi o cachê. Aí fizemos 5 mil posters. Até aqui na minha parede, aqui do outro lado, pena que não dá para ver. Que legal. O original dele. 5 mil posters e saiu assim, 2 dias, acabou os posters nas agências. Fizemos mais 5 mil, acabou de novo. Fizemos mais 5 mil, acabou de novo. E um dia eu estou lá no Correio do Povo, na sala do Enio, entra o Mário Quintana na sala. Ah, esse é o rapaz que fez o pôster e tal. E o Mário disse assim, por que vocês não fizeram um filme sobre isso? Eu não queria lhe incomodar. O senhor teve agora recentemente um entreveiro com um cineasta que filmou seu quarto, o senhor ficou bravo, eu não quis me incomodar com isso. Não, vamos fazer um filme sobre isso. Quando é que a gente pode fazer, senhor Mário? Amanhã, 6 da manhã, tá bom? 6 da manhã. Amanhã. Era 11 da manhã, né? Tá bom, né? Liguei para o Sérgio, que é um grande diretor de vídeos lá na época. Sérgio, estou com o Mário Quintana na mão, puta de um texto, gravado pelo Guarnieri, e ele marcou 6 horas da manhã. Vamos fazer esse vídeo. Eu vou ter que voltar para Curitiba, você fica fazendo esse vídeo aí. Nós nem combinamos preço, não teve orçamento, teve nada. O orçamento veio depois. Tudo na confiança. Uhum. E não custou caro. Ele foi lá, filmou, fez um vídeo maravilhoso, que eu resgatei esses dias esse vídeo. O cara resgatou para mim, que eu fiquei 20 anos procurando esse vídeo. Olha só. Tinha desaparecido. Ele foi ganhando prêmio. Ganhou Galo de Ouro, ganhou Profissionais do Ano, e foi ganhando prêmio. Mas ele virou um filme publicitário de 30 segundos? 60 segundos. 60 segundos das ruas de Porto Alegre. Posso até te mandar depois. Ótimo. Dá uma olhada, que é muito bonito. Essa é uma campanha que me emocionou muito. Eu gostava de trabalhar com poetas. Né? Eu trabalhei com Thiago de Mello, Drummond, Cora Coralina. O primeiro cachê que a Cora Coralina ganhou na vida foi pelo Bandeirantes. Eu não era ninguém sabia quem era a Cora Coralina. A gente descobriu ela lá em Goiás. Uhum. Levantamos, ela aconteceu. O Aramis Milache uma vez escreveu um artigo enorme sobre a ligação Bandeirantes com esses grandes poetas, né? Grandes escritores. Uhum. Isso dava uma humanização naquilo que a gente precisa, sabe? Porque eu percebi o seguinte, a gente é publicitário, mas uma antena fina em cima da sociedade são os poetas, e a gente se apropriava do trabalho deles, comprava, pagava bem, eu fazia questão de pagar bem, né? E escritores, esse pessoal, então chegava assim, chegava perto. E assim foi indo, né? Aí, pra você ter uma ideia, uma coisa que sempre... O Globo Rural existe porque o Bandeirantes apostou. Uhum. O Globo Rural... Era o Campo e Lavoura que... O Martini, que era diretor da Globo. O Globo Rural, ele vem depois do Campo e Lavoura. O Lavoura é Porto Alegre. Porto Alegre, RBS, Porto mas Alegre. foi uma semente ali do Globo Rural. Mas o Globo Rural não existia. O Globo Rural não existia. O Plínio levava sempre, para a gente dar uma olhada, uma planilha do que ia acontecer, que novela ia entrar, que programa ia entrar, que ia acontecer. Vocês fazem isso hoje, mas não fazem mais. Você tinha um papel e ali você ia vendo o que ia acontecer, que novela, o que ia acontecer em novela. A gente também fazia muito merchandising em novela. Eles foram dos precursores, até tem uma história legal para contar depois sobre isso. Sim, até o Tony virou personagem, né? O Tony virou personagem depois. Exatamente. E a gente olhando ali, um negócio Globo Rural, assim, que é isso? Esse programa não vai acontecer, não desistiu, a Globo está desistindo porque eu não consegui patrocinador. Quantas cotas você precisa para botar o programa no ar? No mínimo 2. Bandeirantes compra as 2. Então... Aí viabilizou o Globo Rural.
Passou o tempo, passou um mês, já tinha empresas querendo comprar uma das nossas cotas, pagar uma joia. Foi lá falar comigo, você não quer vender, você está com 2 cotas, você não quer vender a outra, a gente paga tanto. Não, não precisa pagar nada, cara. Só Mas, abra mão dessa Eloy, cota e passa para outra. esse ponto é importante. Quando vocês viram ali o que era o Globo Rural, vocês perceberam que essa palavra rural, esse Brasil interiorano, fazia muito sentido para o Banco Bamerindos estar atrelado como marca a um projeto desse, né? A terra. A terra. A terra. O Bamerindos era o banco que mais financiava a agricultura, né? Então tinha músicas com Luiz Gonzaga, com Rolando Boldrin, falando de terra. A campanha da erosão, o Bamerindos explica o pacote agrícola dos presidentes militares, aquelas coisas todas. Então era muito ligado à terra. E o Sérgio dizia o seguinte, olha, esse viés de terra que o Bamerindos tem é graças a você que veio de Jacarezinho. Eu tinha nascido em Curitiba, fui criado em Jacarezinho, que é um lugar de terra. Uhum. Isso tem muito a ver com você. Essa linguagem, a gente falava. Se um cara urbano da Avenida Paulista jamais faria isso, entendeu? Uhum. Como você tinha essa ligação de terra, e aí, putz, são gravações incríveis. O Tempo Passa, o Tempo Voa também foi outra campanha forte. Eu ia te perguntar dessa campanha, você comentou surgiu de um conceito. Você comentou das ruas de Porto Alegre, que era uma campanha linda, embora bem direcionada para o Rio Grande do Sul ali, mas o Tempo Passa e o Tempo Voa talvez foi um dos grandes hits, né? Quando isso da propaganda de ser um hit, né? E virar aquela música que cola na cabeça das pessoas, todo mundo assovia na fila. Foi um grande hit, talvez, que você tenha criado ali, desenvolvido com a equipe nesse período, né? Então, o ambiente da agência já era final do dia, todo mundo tinha ido embora, estava eu e o Sérgio Reis. Sérgio Messer, o redator. Depois ele fazia freelance para nós. Aí a gente discutindo uma campanha de poupança, que a poupança, pelo menos, era a segunda maior poupança do país. Né? E aí eu fiz uma pergunta para ele, aquele negócio de fazer pergunta, né? Marketing é a arte de fazer perguntas. Assim, Sérgio, o que faz as pessoas ganharem dinheiro na poupança? Ele respondeu o óbvio, né? É o tempo que o dinheiro fica parado na agência. Vamos fazer uma campanha sobre o tempo? Vamos. E aí surgiu essa campanha. Ela foi montando, né? Um faz aqui, outro faz lá. E tudo sobre o tempo a gente foi estudar. Eu pedi ao poeta Tiago de Mello que me fizesse um livro, e infelizmente esse livro foi perdido. Tudo que tem sobre o tempo na poesia, desde do Gênesis até agora. O cara fez um trabalho grande sobre o tempo. Aí tinha tempo de futebol, era tempo de safra. Essa campanha não é só isso que apareceu na televisão. Cada lugar ela abordava o tempo de um jeito. Ensinava tempo de futebol, safra no Rio Grande do Sul, e tinha música caipira também. Aí ela foi crescendo. Essa campanha também durou 10, 12 anos, eu acho. Né? Essa campanha foi muito bacana. Assim, depois eu saí do banco, ela continuou. O Bicho do Paraná saí também, ela continuou. Né? Sim. No período isso deu uma visão. Pode falar, por favor, continua. Isso deu uma visão brasileira, porque tudo no Bamerindos era brasileiro. A marca era uma estilização da bandeira, as cores eram verde. Música, só música brasileira, instrumental brasileira. Não se tinha nada importado, só coisas brasileiras. E a ironia é que o HSBC, que é um banco inglês, se apropriou do banco. Mas era uma defesa de coisas brasileiras. Você ia fazer um trabalho no Nordeste, vamos conversar com o Patativa do Assaré, vamos conversar com o fulano de tal, ou no Rio Grande do Sul, uma vez a gente foi fazer um jingle para o Rio Grande do Sul, bom, quantos tipos de música existem no Rio Grande do Sul? Né? Então, tinha 16 ou 18 tipos de música, pageada, chula, guarânia, todo tipo de música, vamos escolher uma que seja
no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul a gente é gaúcho. No Pantanal a gente é pantaneiro. Na Bahia a gente é baiano. Essa coisa de jornalizar muito, entender a coisa. E era feito, Eloy, de uma forma que era muito verdadeiro. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, as campanhas elas estão muito globalizadas. Você pode pegar a campanha de um banco brasileiro, de um banco chinês ou de um banco inglês, todas são iguais, né? Elas servem em cada país. Você pegar as campanhas do Banco do Brasil e levar de um banco do Brasil e levar para fora, hoje ela funciona, elas estão, não sei, talvez, já li um pouco sobre isso também, talvez para conquistar os prêmios internacionais ela tem que funcionar de tudo que é jeito lá fora, mas o Bamerindos ele tinha essa regionalização característica e bonita. Hoje em dia a gente fala muito do branded content, do conteúdo de marca. O Gente que Faz era o maior exemplo disso lá em 89, né? Um material de 3 minutos que ia para o break do Jornal Nacional. Hoje nem existe mais isso, mas histórias de empreendedorismo que um banco contava essa história, uma marca contando uma história. Então isso se perdeu muito, acho que nos dias de hoje, assim, está muito globalizado e tudo muito igual. Poucas coisas. O Itaú ainda tenta ter a sua personalidade, né? A Colonisan estava muito à frente ainda da comunicação do banco, mas hoje já não é mais a mesma coisa, né? Eu acho que a propaganda ela fica muito limpinha, sabe? Muito pasteurizada. Qual é a técnica? Você faz ela ficar limpinha, depois você suja. Uhum. Eu trabalho assim. Porque se ficar muito pasteurizada, ela fica falsa. Uhum. Então, você tem, por exemplo, Boticário, a escolha da cara das pessoas que a gente colocava nos comerciais do Boticário era extremamente cuidadosa. Assim, a gente tinha 200 pessoas para escolher uma. Aí já é outra fase da minha vida. Né? Mas antes de você entrar Mas no Boticário, que daí é uma transição bem importante que a gente tem que explorar um pouco aí na tua história, Eloy, você fica 10 anos no banco, né? Constrói cases incríveis, ganha todos os prêmios ali, né? Você participa do case Bamerindos efetivamente, depois passa o bastão, continua uma equipe brilhante lá. Como que foi essa saída do banco? Como que o Boticário aparece? Você saiu do banco para ir para o Boticário? Você ficou algum tempo numa safra? Não, Como foi esse movimento? eu saí. Eu era muito ligado ao seu Edson. O seu Edson era o diretor do banco, dono do banco, presidente do banco, que faleceu num acidente aéreo. E nem me lembro o ano mais. E depois o irmão dele, o Zé Eduardo, assumiu. Mas e ele começou a desmanchar o Mourama. O Mourama tinha 72 funcionários, de repente tinha 10. O que esse cara está querendo fazer com isso? Né? E começou a ficar insuportável trabalhar com ele. Eu fiquei 4 meses com o Zé Eduardo, daí saí e fui trabalhar com uma empresa de índias especiais, eu acho, com o Eduardo Schumann. Fui fazer um trabalho para o Boticário. O Boticário é uma empresa já com bastante lojas, mas sem essa fama, sem essa força que ele tem. Né? E aí Miguel me convidou para ficar lá, fui ficando. Né? Primeiro nem era funcionário. Isso é no início dos anos 90, mais ou menos. E fomos criando coisas. Início dos anos 90? 90, eu saí do Boticário que início dos anos 90, 89 e 90. Que você vai para o Porque eu fiquei até o ano 99, 2000, eu acho, no Boticário. Né? Então, aí foi outra experiência, porque aí eu levei tudo aquilo que eu conhecia de Brasil, do Bamerindos, eu levei para o Boticário, aquela coisa de pensar grande, que o Sérgio Reis me ensinou a pensar grande. Né? Pensar, eu tinha, no Boticário eu tinha o seguinte conceito, quer dizer, eu tenho que pensar o Boticário de uma outra, eu não posso pensar como Curitiba, porque a 50 quilômetros daqui o Brasil é quente e moreno, e aqui só tem polaco. Então, dentro dessa ótica, não pensar como curitibano, mas assim, uma coisa maior.
E essa experiência de rodar o Brasil 500 vezes, né? De conhecer todo o país, e todos os lugares, e todas as lojas, e tudo aí. Eu viajava muito, né? Então, aí foi uma outra experiência. Fiquei lá um tempo, a propaganda mesmo e tal. Aí, passado um bom tempo, foram apresentar uma linha de produtos que até deu errado. Tinha uma mesa enorme, cheia de gente, e o pessoal da técnica apresentaram a linha, né? E eu sabia que aquela linha não estava legal. E eu, às vezes, enfrento leões assim, de bobeira. Cara. Disse, olha, 3 coisas me preocupam o ano que vem: as eleições presidenciais, a Copa do Mundo e essa linha que vocês estão apresentando que não vai dar certo. Foi um choque, cara. Todo mundo contra o Eloy. Esse cara é louco, falar um negócio desse, né? Esse cara é louco. Dizendo, vai dar isso, isso, isso. Todas as metas que vão lá. E deu. E deu. A linha, acho que era Wood Collection, se não me engano. Aí, no outro dia, o Miguel me chama. Assim, você criou um problema, agora você resolve. Você, a partir de agora, você é diretor de marketing do Boticário. Pô, eu nem quero esse cargo. Não, agora você vai ser diretor de marketing. Você estava só Eu como quero assumir o consultor. cargo de diretor de marketing. Consultor. A gente queria entrar debaixo da mesa nessa confusão toda aí. Mas aí foi muito legal, porque eu estava direto com o Miguel e a gente decidiu. O Miguel é um cara muito bom de trabalhar. Se passava a bola para ele, ele devolvia redondas. Ele pegava aquela ideia. Nós inovamos muito no Boticário, uma época de inovação muito grande. O Philip Plotter, que é o pai do marketing no mundo, né? Ele dizia que no Brasil, três marcas de empresa ele tinha admiração: era a COFAP, o Boticário e mais não sei o que lá. Tipo, isso deu na revista Exame. Tipo, pô, imagina o Papa elogiar desse jeito. Pô. Legal, mas o Miguel dava essa chance. O Miguel era corajoso. O Miguel é um homem de marketing, né? É um homem que ele construiu uma marca. Ele pensa marketing. Ele pensa marketing, né? O modelo de capilaridade. Ele pensa marketing, né? O tempo inteiro. O modelo de capilaridade de loja é um fenômeno como modelo de negócio, mas o marketing, a marca, é um negócio absurdo. Ele pensa marketing. Então foi muito bom trabalhar com ele. A gente inovou demais, assim. Na época, por exemplo, hoje o CRM, atendimento ao cliente, ouvidoria, não existia. Eu não tinha, não existia. E eu fui com ele assistir uma palestra em São Paulo, um papa de marketing do mundo aí, não me lembro quem era. Na volta, eu disse para ele, Miguel, isso é década de 90, né? No meio da década de 90. Essa coisa de relacionamento com o cliente, marketing de relacionamento, vai pegar. Vai ser isso. É muito mais barato você tratar bem o cliente que você já conquistou do que gastar dinheiro e ir atrás de outros clientes. Essa é a dística do marketing de relacionamento. O Boticário foi uma das primeiras empresas a fazer marketing de relacionamento. O Rafael Sampaio, que era da revista Propaganda, que faleceu recentemente, ele disse assim: vocês foram a primeira empresa a usar a palavra encantar cliente. Eu nem tinha percebido isso. O Boticário foi a primeira empresa a fazer isso. E disse: olha, é isso aí, vamos trabalhar esse negócio de relacionamento, depois montar uma ouvidoria. Bom, aí eu comecei montando uma ouvidoria de loja. Ninguém ouvia lojistas. Os lojistas ficavam presos a um sistema de distribuição ingrato, eram explorados pelos distribuidores e tal, e na época eu comecei a fazer uma comunicação entre nós e os lojistas, pulando por cima do distribuidor. O distribuidor é uma maneira que o Boticário achou de crescer, depois ele se livrou disso, né? E começaram a vir as respostas, atirava por cima e as respostas chegavam mais. O que está acontecendo nas lojas? Você levava 3, 4, 5 meses para saber o que acontecia numa loja. Isso veio um monte de informação.
Então, foi a primeira ouvidoria mesmo de lojas no Brasil, foi o Boticário que fez. Logo em seguida, a gente começou a fazer para ouvir cliente. Então, primeiro, só tinham 4 empresas que tinham ouvidorias no Brasil: a Nestlé, a Sadia, não me lembro mais 2. Até pedi para o pessoal da W Brasil me ajudar a encontrar essas empresas, e nós encontramos 4. Aí vamos fazer, vamos ver como é que eles fazem. Aí foi todo um treinamento. Depois veio o CONAR, né, o Conselho de Consumidores. Mas isso a gente foi muito avançado, a gente fez muita coisa muito na frente. E quando você estava na cadeira de CRM do Boticário. Quando você estava na cadeira de diretor de marketing, quando você estava na cadeira de diretor de marketing, foi um dos pioneiros a implementar o modelo de marketing de relacionamento, o CRM no Brasil e no Boticário. Aí você sai da cadeira do banco de ser o head da agência para ser o cliente de fato. Você escolhia as agências junto com o Miguel nesse período da expansão já da marca nacional do Boticário? Quando eu entrei no Boticário, ele tinha feito um anúncio com standard propagandas, depois virou a Ogilvy Mather, né? Uhum. Foi um anúncio muito complicado, porque eles fizeram uma freira usando protetor solar. E o Miguel é judeu. Cara, deu uma confusão esse comercial, cara. Mas uma confusão. Eu não lembro. Eu peguei o fim dessa confusão. Parece uma Aí coisa meio Oliveira nós fomos Toscani, procurar. meio Benetton, assim, meio Oliveira Toscani, Eloy. Exato. E foi uma coisa meio agressiva. Então, aí nós fomos procurar a WGGK. Tá. O Washington tinha 2 clientes. Ele tinha saído da DPZ, com 2 clientes. Foi eu e o Miguel conversar com ele. Ele levou um susto. Pô, o cara tinha uma certa fama, ele era um bom anunciante já. Ele levou um susto quando a gente passou a conta para ele. Né? Pô, por que estão me dando essa conta? Caiu na mão dele. Uhum. E nós ficamos 10 anos com a W Brasil. Foi outro grande aprendizado e fizemos coisas incríveis. Agora, o segredo da gente ter feito grandes campanhas, fomos super premiados com a W Brasil. Uns 10 anos da W Brasil, anúncio impresso, naquela época eram muito fortes, na editora Abril, concorriam os melhores anúncios impressos, 6 mil anúncios por ano. Dos 6 mil anúncios, saía 20. Dos 20, 3 eram do Boticário, 2 eram do Boticário, todos os anos. Nenhum anunciante repetiu isso. Nós ganhamos melhor anúncio impresso, melhor adequação, melhor isso, melhor aquilo, porque eu tinha o costume de trabalhar junto não só com mídia, como cliente, eu preferia coisa da mídia, eu ia no veículo conversar com os caras. Então, inventamos um Sexto Quadrado, um anúncio que tem na revista Playboy, tinha, né, não tem mais. A gente inventou, não existia, era bem dentro da parte das entrevistas da Playboy, que era uma parte super vista. A gente fez ali, fizemos a sessão de cartas da Veja, nossa, um monte de coisa, porque como eu tinha trabalhado em veículo, eu tinha essa coisa de conversar com o veículo para fazer isso. Um dos anúncios ganhou muito prêmio, que foi muito legal, era sobre a Eco Rio, aquela encontro de ecologia no Rio. Recém tinha montado a Fundação Boticário. E era o cheiro de floresta queimada. Né? A gente tinha um negócio que fazia na Itália, raspa o papel e tem o cheiro do perfume. Uhum. Mas é o cheiro de floresta queimada, que é o fumarom, é um negócio que tem salame. E a ideia era fazer, o Boticário apresenta a essência mais cara da Amazônia, é a única que cheira mal, as queimadas da Amazônia. Uhum. Esse anúncio tinha que ser feito assim, feito na Itália, impresso na Itália, via para a editora Abril, na época era 1 milhão e pouco de exemplares, e encaixava naquele fim de semana na Veja. Se morresse o papo, o anúncio acabava.
entendendo? Não Claro. podia acontecer nada de excepcional naquele dia. Claro. A revista, a técnica era essa. Então, aí o departamento comercial fez um preço absurdo, eram 4 páginas com dobra, uma engenharia muito louca. E um dia, conversando com o Thomas Souto Corrêa, que era o superintendente da editora, abriu um almoço, contei esse anúncio para ele. Olha, tem esse anúncio. Infelizmente, o departamento comercial inviabilizou. Como assim, cara? Me conta de novo. Aí eu contei para ele. Não, vamos fazer, vamos fazer. Aí fizemos uma negociação que foi permitida. O anúncio saiu, foi um sucesso na questão da época, ele foi muito pertinente à época, né? Você abria assim, raspava de cheirar aquele cheiro de floresta queimada. Tem gente que reclamou do cheiro, mas ele teve alto impacto. São muitos anúncios assim, e muitos anúncios da W Brasil, foi o que criei mesmo. Da prêmio, uma vez que nós ganhamos, eu disse, porra, Washington, não lembro desse, como é que saiu esse anúncio? Nossa, esse anúncio foi você que criou, cara. Eu disse, porra. Mas porque eu acho o seguinte, cara, se você no marketing, você tem que entender tanto quanto ou mais do que o cara da agência. Porque senão eles te enrolam. Você trabalha com agência, uma agência consegue te enrolar. Mas comigo não tinha enrolo. Uma vez eu mandei de volta 6 campanhas, voltaram para refazer. Eles criaram uma música. O Eloy não aprovou, não sei o quê. Porque a gente sabia o que queria. Tá? Bloqueava um monte de coisas. Assim. E a gente também, faz tempo já, eu fui participar de um TED em São Paulo, e uma das redatoras da Brasil na época estava lá com outro publicitário, tipo, Eloy, quero te apresentar, não sei o quê. Aí o cara pergunta, é verdade que você aprovava anúncios por telefone? Eu dei uma risada, não, aprovava. Não tinha fax, não tinha essas coisas de hoje, você mostrar, não tinha nada disso. Tinha que vir. Ou você vai para São Paulo aprovar o anúncio, ou ele trazia para cá, e não dava tempo, às vezes. Eu só ligava o Gasparini, como é que está o anúncio? Me conta. Assim, assim, assado. Tá. Só aumente o logotipo. Ele dava risada do outro lado. Ele sempre diminuiu. Aumente o logotipo. O diretor de arte, embora. Né, o diretor de arte, se ele puder tirar a marca do cliente, ele faria, com certeza. Né? Tira mesmo. A gente fazia muitas campanhas assim, cara. E era o seguinte, a gente começava a pensar na campanha do outro ano, do próximo ano, em agosto. Eu já dava mais ou menos as indicações de que linhas iam entrar, como é que ia ser, como é que está o mercado e tal. Eu ia construindo, junto com o pessoal de criação da Brasil, a campanha do outro ano. E aí, quando chegava final de outubro, novembro, a campanha já estava apresentada, já estava aprovada para sair em março. Então, a gente trabalhava com antecedência, fora as coisas que tinham de urgência das oportunidades também, né? E aí, é aquela coisa de construção de marcas. Se você pegar as campanhas do Boticário, da minha época, tive lá, uma liga com a outra. O ano de 91 liga com 92, que liga com 93, que vai ligar com 97, que vai ligar com 2000. É assim que a gente construiu essa marca. Contando essa. Eles são diferentes, mas parecidos. Não é esse ano faz uma coisa, outro ano faz outra, outro ano faz outra, outro ano faz outra. As pessoas não têm essa ligação. Né? E hoje a turma aí chama de storytelling, né? Mas isso já fazia há muito tempo essa coisa. E os filmes também eram super bem feitos. E quando entrou, fizeram uma reengenharia no Boticário, e começou os tais de comitê, eu caí fora. Só não dá. Propaganda tem que ter um dono, tem que ter alguém que mande. O comitê é burro. O Nelson Rodrigues dizia que não existe estátua para comitê, existe estátua para general. General tem estátua, comitê não tem. Então, ficar aquelas menininhas dando palpite. 2 filmes sensacionais que o Washington Oliveira fez, e ele mostrava depois parece esse filme o cliente não aprovou. Era um filme do Dia dos Namorados, fantástico, fantástico. E outro sobre um homem chorando por uma mulher. A ideia até foi do Caetano Veloso.
e apresentou essa música com o Washington, a gente comprou os direitos e o cara briga com a mulher, rasga tudo, joga fora, vai pegar a fotografia que ele dá, chorando. Esse filme, você mostrava para grupos de mulheres, elas vibravam com esse filme. Eu não fui, pai, E então não, eu não por tenho que não mais o foi que pro ar? fazer aqui. Por que não foi pro ar? Hã? E por que ele não foi pro ar? Foi pro ar porque esse comitê, né? Não foi pro ar. Não foi. 51% não. São dois filmes. Ah. Hã? 51% do Eu não comitê não sei, gostou cara. do Aí pro ar. começa. Não deu, não deu. Aí começaram os filmes, as fotografias, assim, pelo Julinho, que é o maior cara do Brasil, do mundo, para isso. As menininhas iam dar palpite nesse troço. Ai, não sei o quê, porra, Ana Paula Arósio, Juliano Galvão, as grandes modelos brasileiras começaram a vida no Boticário. Uhum, Eu não ia escolher modelo. uhum. Quer dizer, como se eu queria ensinar o Pelé a bater pênalti. Né? Eu não vou ensinar o André Bukovinski a fazer filme. Quer dizer, a gente acompanha, mas não vai ensinar ele a fazer filme. Claro. Ou ensinar o cara lá, o melhor fotógrafo a fotografar. Quer dizer, é um absurdo. Isso começou desse jeito. Aí eu disse, não, fora, não quero mais. Entendi. Aí fui fazer outra coisa. Aí fui fazer o que eu queria fazer, que era escrever. Né? Mas, Eloy, deixa eu te fazer uma E pergunta achei que eu ia. antes de você falar desse momento pós-Boticário, da escrita, que você segue até hoje esse projeto, enfim. Fazer uma pergunta, você não pode fugir da pergunta. Você foi mais feliz no Bamerindos ou no Boticário? Olha, guardadas as proporções, eu fui muito feliz no Boticário, porque o Bamerindos era uma barra pesadíssima, porque a gente fazia tudo. No Bamerindos você cuidava de 1.000 e poucas agências, 36 empresas, eu vivia viajando, o Boticário continuei viajando bastante depois também, mas eu vivia viajando, mas o Boticário era mais gostoso, assim, era mais, é uma turma, vamos dizer, eu sempre cuidei de que minha turma trabalhasse com muita felicidade, sabe? A gente vivia brincando, a gente vivia rindo, tirando sarro um do outro, aprontando mesmo. E no Boticário Miguel participava dessas brincadeiras também, ajudava. Então, os grupos até destoava da fábrica. Era Eu um grupo que perguntei isso, destoava da eu fábrica. perguntei isso até porque você ficou em tempos muito parecidos, né? Foram 10 anos no Bamerindos e depois 10 anos no Boticário. Sim. E por isso que eu fiz essa pergunta. E uma Uhum. pergunta também que, em cima dessa conversa que a gente teve, você contando tudo isso, o Boticário ele se tornou uma empresa super perene depois, mesmo com o Miguel saindo do dia a dia executivo. O Bamerindos perdeu o Edson, né, que era uma figura muito importante ali do banco e tinha esse relacionamento. Se não tivesse acontecido a tragédia com o Edson, você acha que o banco poderia ter tido outro caminho? Eu acho. O Bamerindos era a segunda maior poupança, segunda maior seguradora, terceiro em depósitos. A parte de florestas e de fazendas do banco era outro banco. Uhum. Um dia, numa reunião, uma menina perguntou quanto valia o Bamerindos. O seu Edson começou a brincar quanto valia o Bamerindos, mas aí disse assim, por outro lado, a gente tem 180 milhões de pinheiros em dados de corte, 120 milhões de pés de palmito, isso vale outro banco. Então, era muita coisa, muita coisa. Mas eu acho que o seu Edson era um estadista, ele era um banqueiro. Certa vez, voltando a Bamerindos, o Plínio Marchini me procurou, o Sérgio Reis estava fazendo um curso na Itália, o presidente do banco não estava lá e eu não tinha com quem me reportar. E o Plínio chegou e disse, olha, Eloy, eu tenho aqui cotas de uma série de televisão chamada Raízes. E se eu conseguir vender essa série, a Globo se instala no Paraná. Pô, é importante que a Globo se instale no Paraná. E é importante essa amizade Bamerindos-Globo. Né? Quanto custa? $2 milhões, uma grana violenta. Né? Vou peitar esse troço. Não tenho com quem falar. Não é se pegar o celular e ligar na hora. Sim.
eu tinha material pronto, patrocinamos a série Raízes. O seu Edson chegou antes do Sérgio, fui falar com ele, nossa, eu tomei uma decisão aqui, a gente tem comerciais, 14 milhões de dólares, tomei essa decisão, e é importante para o banco, é importante para a Rede Globo se instalar aqui, eles vão montar histórias por causa disso. É a série Raízes. Então, aí, olha o seu Edson, o que ele é? Ah, já sei. A Moderna Cabana do Pai Tomás, do Alex Haley, eu já li o livro. Foi ótimo você ter patrocinado. Aí até disse para ele assim, se quiser me mandar embora, me mande, né? Não, não, é gente assim que eu quero no meu banco, gente que toma decisão. Eu não tenho medo de tomar decisão. Então, ele tinha essa... Já tinha lido o livro, já conhecia a história, ele lia muito, ele era um estadista. Um estadista. É uma pena, realmente. Ele estava com o presidente da República. O cara tinha finesse, era um cara simples. Uma vez uma redatora nossa, eu vi do Jardim Social agora há pouco de ônibus, o seu Edson estava no ônibus. O dono do Bandeirantes andava de ônibus. Tipo, pode ser ele, né? Que momento legal, que história bacana, Eloy. Mas, Eloy, depois de Boticário... Miguel, depois de deixa eu te contar uma coisa do Boticário. Conta. Interessante que tem a ver com a questão do storytelling, né? Uma vez eu estava viajando com o Miguel de ônibus, nós fomos para Blumenau de ônibus, e ele me conta que essa história ele já recontou várias vezes agora. E ele vivia o Boticário graças ao Silvio Santos. Por quê? Porque eu tinha a fórmula da água fresca, mas não tinha onde envasar. E vidro custa muito caro. Eu tenho essa dúvida, e o Carlos Cruz, que era representante de fornecedor, disse: o Silvio Santos tem um monte de vidros lá que ele comprou, que ele mandou fazer, um perfume chamado Chanson. Ele não tem mais o que fazer com isso aí, quer vender. Miguel foi para São Paulo, de ônibus, chegou lá, essa é a história, né? Lá se apresentou, ia comprar os vidros. O Silvio Santos já te vendo uma condição: você limpar esse barracão amanhã. Eu quero fazer uma novela, usar esse barracão e está lá me atrapalhando lá. Você leva isso aí amanhã? Levo. Como é que você vai me pagar? 12 cheques predatados, tá bom? Tá bom. Eu assinou o cheque. Na saída, na porta, ele volta e ainda diz assim: você não vai fazer nada com o molde, que é a coisa mais cara da indústria de vidro, é o molde, né? Uhum. Não vou fazer nada com o molde, não quer me dar o molde. Leva essa porra, vem embora. E eu trouxe tudo para Curitiba, não tinha onde estocar. Eu guardava na garagem dos amigos. Uhum. O frasco ânfora do Boticário. Ânfora, que é super tradicional. E esse Miguel, quem sabe dessa história? Eu sei, minha mulher sabe, a Eliane Nadalem sabe, o Carlos Cruz sabe, o Silvio Santos sabe, e agora você sabe. Essa é a história de mito fundador. Uhum. Quando uma empresa tem uma história de mito fundador, pode ter tudo. Então, a história do fundador já é uma coisa, agora de mito fundador é outra. Vamos divulgar essa história. Aí comecei a passar por jornalistas. Aí saiu no Exame, saiu na Veja, saiu não sei aonde. De repente, todo mundo falava do Boticário, porque a gente tinha uma ligação muito grande com a imprensa também, sabe? Uhum. Eu dividia o público do Boticário. Qual é o principal cliente do Boticário? Não é a menina que compra o perfume Tati, é a vendedora da loja. Esse é o principal público. É ela que eu tenho que atender bem primeiro. E depois a dona da loja, o gerente da loja. Aí você vinha. Uhum. Dividindo, chegava a fatiar em 16 tipos de público. Então, no jornalismo, a assessoria de imprensa tinha pessoal de perfumaria, que era uma coisa, pessoal de economia, que era outra coisa, e o pessoal de meio ambiente, que era outra coisa. Então, a gente trabalhava com esses 3 públicos e sempre gerando pauta. Né? Somente depois, na Fundação Boticário, a gente tirava muita pauta para as revistas. Esses revistas não citavam a gente. Saiu uma matéria na Veja sobre o mico, não sei de onde, mas a informação que eu passei, entendeu? Aí tá toda hora saindo coisas. Mas eles não citaram a gente, não tem problema, não tem importância, uma hora é cedo. Então,
essa disposição de você estar à disposição das pessoas também. Claro. Fazer junto. Né? Construir junto. Essa história do Muito Fundo, aí da Fundação Boticário, que foi uma outra grande coisa, quando não se falava de meio ambiente, há 40 anos não se falava do jeito que se fala hoje, a coisa estava montando para acontecer, né? Mas não se falava. E como o Boticário nasceu de um produto natural, que era um creme de algas marinhas, as pessoas nos viam como produtos naturais. Não se tinha força que tem hoje. Desde quando pediu uma coisa, eu disse, não, a gente só vai fazer quando for realmente fazer uma coisa correta. Aí o Miguel queria fazer uma distribuição de pinos, de muda de árvore, a cada compra. Se fizesse do Boticário, eu disse, Miguel, isso é uma loucura. Na época a gente vendia 2 milhões de frascos mês. São quase 2 milhões de mudas. É muita muda. Eu trabalhei no Bamerindos, eu conheço como eram as florestas do Bamerindos e Pinheiro, é muita coisa. Vamos consultar. Liguei para o Flávio Zanetti, que é o cara do Pinheiro, na Federal. Ele disse, poxa, eu vou te mandar o Rubens, fulano de tal, para falar com você. Aí esse cara disse, não é comigo, é com o Miguel Milano. Aí veio o Miguel Milano, apresentamos a ideia para ele de distribuir muda nas lojas, e ele deu risada, disse, estão malucos. Para fazer isso, vocês precisam de tantos tratores, tantas pessoas, tantos metros quadrados de muda e tal, não sei o que. Isso é bobagem, e depois toda a distribuição de muda, elas morrem no primeiro ano. 99% vão morrer. Eles vão jogar dinheiro fora. Na saída, no elevador, a gente tabulou um monte de papo ali, surgiu a ideia da Fundação Boticário. Dentro do seguinte conceito, eu, Eloy, que apesar de já entender de meio ambiente, não entendo nada. Quem entende que vai trabalhar com isso. E todo o dinheiro gerado para a fundação vai ser atividade fim. Não vou gastar dinheiro com mídia. Tanto é que eu pedia, como a gente era um grande anunciante de vários veículos, eu pedia sempre um buff, né? um anúncio dizendo que ações a gente tinha apoiado. E ganhamos essa mídia. Logo no início da fundação, o Arthur, que é presidente hoje, me questionou. Nós estamos gastando R$750 mil com essa fundação aí, que resultado tem isso? Primeira vez que tive na vida de fazer um clipe. Saiu na Veja, no Jornal Nacional, no SBT, nos anúncios, fui somando tudo. E falei para ele, olha, cara, a gente gastou 750 mil, mas a gente ganhou de mídia espontânea, de graça, 32 milhões de reais ou de dólares na época. Olha que o resultado é esse, cara. A mídia está nos tratando bem. Tá? E aí, a Fundação Boticário não passa de uma ação de defesa de marca. Como o marketing de relacionamento é uma ação de defesa de marca, porque em pouco tempo, no Boticário, a gente foi considerado marca notória pelo INPI. Tinham 50 empresas no Brasil que eram marcas notórias. Nem sabia o que era isso. A marca notória é quando 70 e poucos % das pessoas entrevistadas espontaneamente na rua conhecem a tua marca. O Boticário dava 99,85%, todo mundo reconhecia. Então, tinha a marca notória. Então, muitas das ações que eu fazia era ação de defesa de marca. Sempre defendendo a marca. Eu brincava assim, o General Custer, um monte de soldado do lado se defendendo dos índios, né? Porque os ataques vêm, né? Então, a construção de Garota Tati, que foi um grande case de marketing. Né? Por que Garota Tati? A gente tinha essa ligação com as jornalistas da Veja, da Nova, da Cláudia, da Marie Claire, muita relação muito grande com essas jornalistas. Eles vendiam divulgando os nossos produtos. Logo que eu pensei, só pulando um pouquinho, eu vi assim que as artistas da Globo falavam do Boticário. Eu uso as gotas do Boticário, eu uso o Tati do Boticário, eu uso não sei o que do Boticário. Cada vez que uma atriz dessa ou alguém falasse que usava o Boticário, eu mandava uma sacola de presente. Era ficha, obrigado nos citar na revista Marie Claire, está aqui os nossos novos lançamentos. Pô, de novo, ela citava de novo o Boticário, cara. Claro. É uma mídia
de graça e formando marca. Claro. Né? Então, dezenas de atrizes da Globo recebiam esse material de um jeito de descobrir o endereço particular delas lá e mandavam. Né? E a Garota Tati foi outro grande case, porque eu queria... você via nas pesquisas, a cada ano a cliente do Boticário mudava, ficava mais velha. Se esse ano era uma mulher de 24 anos, moderna liberal, no outro ano era de 25, 26, aí de repente a gente está vendendo para uma mulher de 40. Então, tem que lutar para manter a marca jovem. Isso ia no tipo físico das pessoas que faziam as campanhas no Brasil, pessoas jovens, bonitas, cabeça feita. Eu queria fazer uma coisa para meninas, adolescentes, que não sabiam nada sobre tratamento de pele, batom, cabelo, essas coisas todas. Então, eu contratei uma jornalista da Nova para me fazer 100 truques de beleza. Um livrinho muito bonito, feito por Oswaldo Mirandinha, 100 truques de beleza. Aí, para editar para Capricho. Bom, falei com a Mônica da Capricho, quantas respostas que vai dar? Olha, assim, estourando, umas 8.000 respostas. Eu preparei 10 mil livrinhos. Deu 100 mil. 100 mil em uma semana. Nossa. Eu na sala, pilhas e pilhas de pedidos. Cacete, criei um monstro agora. Vou editar 100 mil livrinhos. O que eu faço com esses 100 mil nomes, com essa database, né? Criamos o Clube da Garota Tati. O Clube da Garota Tati funcionou assim, puxa, você mandava coisas para ela, brincava. O Retamoso, não sei se conhece o Retamoso, o Reta fazia as brincadeiras, sopão, ele entrava muito na... Uma coisa que eu vi na época, assim, eu não sei lidar com essas meninas. Eu já tenho 40 anos, eu não sei falar com uma menina de 16. Falei para o Roger, que era um jogador, você sabe disso? Eu não sei. Eu liguei para a Mônica, da revista Capricho. Mônica, você pode receber meu pessoal aí para ensinar como é que a gente lida com essas adolescentes? Claro, ela estava super satisfeita. Foi um case na editora Abril, fantástico. Uhum. Aí ela explicou como é que funcionava esse mundo dessas meninas e a gente começou eu contratava a gente mais jovem para falar com a gente jovem. Eu só supervisionava. E aí o Tati foi o perfume mais vendido do mundo durante um bom tempo. E quem diz isso foi o pessoal da Saint-Gobain, que produz os vidros. Eu disse, Eloy, tudo isso de vidros que vocês compram, só essa marca Tati? Então vocês são o perfume mais vendido do mundo, que a gente vende perfume para todos os perfumes do mundo. E não tem pedidos iguais ao de vocês, para uma marca só. Isso uma informação assim que eu não posso comprovar hoje, né? Mas criou um clube maluco. Eu não deixava essas meninas, criou uma histeria, assim, de chegar, se fosse hoje um youtuber, um influenciador, elas trocavam o aniversário de 15 anos para visitar o Boticário. Moro na Bahia, meu pai quer fazer uma festa. Era um momento que a marca aproveitou muito para ir conhecer você. E a marca aproveitou também essa excelente relação com os publishers que falavam com esse público e construíam uma relação muito boa para entender esse público, né? Muito legal. Eloy, exatamente. Eu quero te perguntar o seguinte agora, um ponto aí importante, até para depois você dar sequência aqui na nossa conversa, falar um pouco do Eloy de hoje, mas quando você vai para a Fundação Boticário, né, você se envolve ali na fundação, você traz a terra do Bamerindos, que vem lá de Jacarezinho, o Eloy ambientalista. Isso vem de Jacarezinho, isso foi aflorando dentro do Bamerindos, sempre existiu dentro do Eloy. Esse Eloy da SPVS depois, conta desse Eloy aí. O Eloy ambientalista e também marqueteiro publicitário. Olha, é o seguinte, eu acho que essa minha parte ambiental, eu sou muito... Eu sempre gostei de mato. Hoje eu moro no mato. Aqui atrás da minha casa deve ter uma onça passando aqui a 100 metros da minha...
na minha sala. Uma espécie de dívida do meu avô paterno, derrubava pinheiro em Porto União, União da Vitória. Meu avô foi derrubador de pinheiro. Olha só. Agora, com serraria, se for preciso resgatar essa coisa, não? Então, tem essa... Mas o meio ambiente mudou demais hoje, cara. Tem muita picaretagem nesse troço, muita picaretagem. Uhum. E, na época, a gente era mais romântico, sabe? Mais daquela coisa de direcionar toda aquela verba para macaco mesmo, é para baleia. Então, a gente tinha um conceito, não gigoloteando, eu brincava assim, não usar o santo nome da ecologia em vão. Uhum. Eu estive em muitas empresas assim, fui jurado do Prêmio Alberge muitos anos, mais de 20 anos, e a gente viu que essas grandes empresas, às vezes McDonald's, ou Petrobras, ou não sei o quê, os caras usando o santo nome da ecologia, faz um negócio, gasta 10 mil e depois gasta 200 em mídia, não é uma coisa... Eu briguei muito com isso, cara. Briguei muito. Tinha eu e um cara de Porto Alegre que brigava com essas. Porque a fundação é outra ação de defesa de marca, né? Ela também é uma ação de defesa de marca. O interessante, um pouquinho de tempo ainda, não? Tem o tempo que você quiser para você contar essa história. O interessante é como a fundação foi vendida, cara. Porque a gente já tinha a ideia, já tínhamos feito o primeiro estatuto da fundação. Foi difícil de fazer, de juntar um monte de lugar para ter um estatuto de jeito, vai funcionar desse jeito. E o Miguel tinha aprovado, tinha até dinheiro para fazer isso, mas se os distribuidores não aprovassem, não ia sair. Uhum. Eram 23 distribuidores. Tive uma reunião no Hotel Rochelle, eu ia apresentar ainda em acetato, né? Transparência, Uhum. como a gente é antigo, né? Transparência é a ideia da fundação. E eu fui, né? Mandei preparar como é que seria e tal. E na hora que eu estou saindo, vejo na mesa de uma moça uma frase: há pessoas que passam pela floresta e só vêm lenha para a fogueira. Leon Tolstói. Queima uma transparência dessa para mim. O que você vai fazer com isso? Não, queima. Não sabia, o meu anjo da guarda estava soprando aqui. E vem. Fui na hora de apresentar a ideia da fundação, cara, eu olhava para aquelas pessoas, falando de 30 anos passados, Uhum. eu olhava para as pessoas e as pessoas diziam, esse cara é um idiota, esse cara é um completo idiota. Estou gastando dinheiro todo no Boticário. Tá? Não tinha, assim, eles não estavam, porque era muito novo esse conceito. Muito. Aí um cara de Florianópolis começou a buchar a ideia. Proteger baleia. Eu quero vender estileto, cara. Que tal essa produção de baleia? Que bobagem é essa? Proteger macaco. Eu quero vender com a fresca. Começou a contaminar o pessoal. Aí, cara, estava perto da hora do café, do coffee break. Olha, a fundação, a ecologia, meio ambiente, vai entrar na mídia de uma maneira muito forte. Se a gente fizer isso antes, a gente vai se aproveitar disso. É uma ação de defesa de marca. Nós estamos defendendo. Se quiser aproveitar, paciência. Vai aprovar, paciência. Se não quiser aprovar, paciência também. Mas antes eu quero mostrar essa frase aqui para vocês. E pus a transparência do Leon Tolstói, fui na mesa do cara. Eu olhei bem para ele e disse assim: há pessoas que passam pela floresta e só vêm lenha para o fogueiro. Um branco assim na turma, cara. O Miguel disse: pô, você pegou pesado no cara. O idiota não está entendendo o conceito. Vender conceito dentro da empresa é mais difícil que fora. Muito mais. Não está entendendo o conceito. Bom, foi aprovada, a fundação foi um sucesso, fizemos parcerias com grandes ONGs e realmente trouxe a gente queria a defesa da marca. Passou uns 5 meses, esse cara veio me pedir desculpa. Pô, desculpa, eu quase estraguei a ideia da fundação, hoje eu vejo que é uma coisa boa e tal.
Pois é, às vezes a gente tem que forçar um pouco a barra para vender um conceito. É Não, difícil. e uma pauta que não, no momento que a gente está vivendo hoje, né, Eloy, nunca foi tão importante cuidar do meio ambiente, né? Porra. Tô vendo aqui, do nosso lado é queimada em cima de queimada. Aqui é terrível. Tem que ter. E aí depois, hoje, a coisa foi sofisticando demais, né? Eu sempre trabalhei com ideias simples e com coisas muito Mas esse simples. viés ambientalista, Você comentou da fundação, mas esse viés ambientalista sempre existiu em você? Claro que você trouxe a história do seu avô, mas depois que você sai do Boticário também, você se envolve mais ativamente nessas causas. Você vai ser Eu fui da The Nature Conservancy. Eu fui conselheiro da The Nature Conservancy, da SPVS, Universidade Livre do Meio Ambiente. É isso, mais ou menos isso. E a gente ajudou a comprar hoje mais de 50 mil hectares de floresta atlântica, mais outros lugares pelo Brasil afora. Aí teve uma contribuição muito grande nisso. Tá? Uhum. E me dá satisfação, eu não ganhei um centavo com isso até hoje. Me dá satisfação de ver isso. Hoje estou aqui do lado do parque, fechado agora, tentando me envolver mais com o pessoal daqui também. É muito difícil, porque o pessoal de Minas Gerais é fogo. Uhum. Só aqui, paranaense, é de longe para esses caras aqui. Eloy, Isso. a gente ouviu muito você aí, histórias incríveis da tua jornada dentro da área de comunicação e marketing da indústria da criatividade paranaense. Mas o Eloy de hoje, o que o Eloy está fazendo hoje em dia? Além de estar no mato. Só fazer rapidinho assim, uma coisa, eu saí do Boticário, porque me enjoou trabalhar numa grande empresa. Aquele negócio de comitê, me enjoou, disse, eu vou escrever, tentar escrever alguns livros e vou fazer consultoria, fazer palestra, que o pessoal me chamava muito para isso. Achei que eu ia viajar menos, eu viajei muito mais. E aprendi muito mais. Uma coisa é trabalhar com banco, outra coisa é trabalhar com Boticário. Então, você dá consultoria para uma empresa pequena. Eu prefiro trabalhar com empresas pequenas e médias do que essas grandes, entendeu? Porque sempre aquela desconfiança de quem está lá, pô, que esse cara vem aqui, né? Então, eu ajudei muitas empresas. Aí, trabalhei muito com o Sebrae, trabalhei no Brasil inteiro, viajando para baixo para cima, com palestras, com coisas e meio reciclando. Aí, criei em Curitiba a Casa do Contador de Histórias, um sucesso, ali na Trajano Reis. Foi a primeira casa de contador de história do Brasil. Com a Marta e o Mauro. Saí de lá, depois me encheu o saco, fui pesquisar a história. Esses livros atrás aqui, quase tudo de história. Fui trabalhar com isso. Mais tarde, ainda, atendi o Ratinho, as empresas do Ratinho. Uma outra experiência muito boa. Aquela porra louquice dele, no palco é uma coisa, na vida diária é outra. Trabalhar com café, com ração, com um monte de coisa. Fiquei 10 anos com o Ratinho. Parece que não, mas um dia ele me disse assim, lá em São Paulo, tem duas pessoas que me dizem na bucha o que tem que dizer sem medo de perder emprego, sem medo de nada. E fala na bucha as bobagens que eu estou fazendo. Um é você que é muito inteligente, outro é um peão meu de Mourão que é muito burro. Pô, isso é um elogio, cara, né? É um elogio. Muito bom. São boas coisas com ele também, né? E com essas empresas todas. Aí fiz um livro chamado Administração, Futebol e Companhia, que foi muito bem recebido na época, mas bem nessa época meu filho ficou com uma doença bem grave, uma leucemia, me tirou assim do rumo, com 2 anos em tratamento, escapou super bem hoje, mas não pude dar a sequência. O cuidado que eu tive que dar no lançamento do livro, para relançar esse livro. Aí depois comecei a escrever livros infantis, teve um com muito sucesso, O Nó do Afeto, história de um pai que não tinha tempo de ficar com o filho, dava um nó na pontinha do lençol, foi editado na Espanha, no Chile. Eu fiz 5 livros infantis e tem mais um monte de livros aí fazendo.
Aí, nesses últimos 3 anos, eu trabalhei muito como ghostwriter, escrevendo para terceiros, né? Então, eu fiz um livro para o Sebrae Nacional sobre os lugares mais inovadores do mundo. Depois eu fiz um livro fantástico, que é uma viagem de um casal de amigos, já tinha feito a viagem de volta ao mundo deles, de uma Land Rover, e agora eles fizeram os lugares mais frios, onde acabam as estradas. Esse título eu passei para eles, quer dizer, eles foram até o fim do Alasca, fim da Noruega e o fim da Sibéria no inverno. O livro deu 600 páginas. Eu nem sei como é que eu escrevi 600 páginas. Eu acabei de escrever um livro de administração de RH. Então, dá grana, não dá grana, mas eu me ocupo. Né? Eu levanto muito cedo, 5h30, estou no meio de montanhas altíssimas, aqui é 2.000, 2.400 metros, de pico é o menor. Nossa. No meio de montanhas altíssimas, uma paisagem fantástica, eu vejo o sol nascer, daí faço café, trato do cachorro, do gato. É o mais estrelado maravilhoso, hein, Eloy? Nossa, aqui a Via Láctea aqui é uma coisa. Já escrevi. Estou escrevendo um livro sobre a Mantiqueira, chamado O Espírito da Mantiqueira. São as histórias que eu escuto dos caboclos, que aqui ainda se vive um Brasil quase medieval, sabe? Porque é um lugar fechado, assim, nós estamos no meio do nada. Uhum. O vizinho do fundo está a 60 quilômetros de distância. Uhum. Então, hoje, por exemplo, fui tratar os dentes, tinha que andar quase 100 quilômetros para tratar os dentes e voltar. Então, é muito isolado, mas as histórias são fantásticas. Assim, eu estou bem adiantado já nesse livro. Né? E a Via Láctea é uma das coisas que eu falo. Assim, fica abismado com lua, com as coisas que a natureza te mostra todo dia. Né? Sim. Os cantos dos pássaros, você escuta o pássaro mudar de canto, uma hora é um tipo, outra hora é outro, um tipo de bicho passa por aqui, você fica prestando atenção, queima muito de sol, né? Muito queimado de sol. Para quem viveu a velocidade Mas é isso aí. viveu na vida executiva, em banco, em indústria da beleza, está vivendo hoje, andando numa velocidade um pouco mais reduzida, mas também produzindo, é muito gratificante, né, Eloy? Olha, eu sinto falta dos meus amigos em Curitiba, porque eu tinha aí uns 15, 16 anos, o Oswaldo Hoffmann, de uma chácara em Colombo, e ele queria reunir os amigos para fazer papo, trocar ideias. Eu criei uma coisa chamada La Máfia de la Luna Ubriaca, outras coisas que eu criei, né? Máfia da Lua Bêbada. Eram 15, 16 amigos, tinha jornalista, tinha empresário, tinha arquiteto, de tudo, que a gente se reunia toda lua cheia para debater ideias e conceitos. Coisa de filosofia mesmo, de alto nível, sabe? As pessoas, gente muito bem preparada, professores de história, e a gente fazia essa reunião e levava um tema. O tema é silêncio, o tema é Lutero, o tema é não sei o quê. Isso durou 16 anos enquanto eu tive, porque eu era o cara que chamava, organizava isso aí. Né? Uhum. Eu sinto falta disso. Aqui eu estou tentando organizar aqui agora, tem gente boa aqui também. Tá? Uhum. Aqui está virando um atrativo. Muita gente do Rio, de São Paulo, vindo para cá. Uhum. Tem casas E lindas. você pensar, eu não tenho vida social, eu tenho muito mais vida social aqui do que eu tinha em Curitiba, por incrível que pareça. O Natal, 3 anos atrás, aqui na nossa, aqui é uma comunidade familiar, né, das irmãs da minha mulher. Nós tivemos, assim, de 25 de dezembro a 30 de janeiro, 72 pessoas de 12 nacionalidades diferentes. Meu Deus. Vão gente do mundo inteiro. Foram mais ingleses antes. Nossa. Então, aí depois começamos a trabalhar de voluntariado, pessoal que veio do mundo inteiro trabalhar aqui com a gente. Então, é uma experiência fantástica, é uma experiência muito, muito gratificante, muito legal. Né? Puxa, que legal. Agora, eu tento ainda... Hã? Que legal, que história incrível. Um jeito é um jeito de viver, não tem... Você gasta muito pouco, cara. Hoje a gente almoçou super bem, sabe quanto custou por pessoa? R$12. Comida mineira boa. Pô. Tem,
gasta. Você não gasta. Então, você pode viver bem. Uma aposentadoria pequena, você vive bem. Em São Paulo, em Curitiba, você comer uma boa comida mineira, você gastaria aí 50, 100 reais. Por aí. Por aí. Mas, Eloy, foi uma delícia a nossa conversa aqui. Eu quero agradecer muito o teu tempo e os cases que você dividiu aqui com a gente no nosso projeto de 100 anos de criatividade, da história da propaganda paranaense. Obrigado de coração por ter construído essa história em grandes marcas do nosso estado, que, né, o Bamerinos não está mais com a gente, mas está presente nos nossos corações e nas nossas memórias. O Boticário cada vez mais forte, uma empresa que deixa a gente até orgulhoso falar que é de Curitiba, do Paraná, todo mundo já relembra da marca do Boticário. E obrigado de novo por ter construído essas empresas, esses cases, ter trabalhado com tanta gente bacana que tem uma maior admiração por você. E você está super bem, lúcido, vivo e vivendo uma vida que acho que todo mundo sonha em ter quando desacelerar um pouquinho. Tomara. Isso aí. Você é parente do Poti, não? A gente tem um parentesco não tão próximo, mas é que o meu Lazarotto é mais com 2 E's e 2 T's, né? E todos imigrantes italianos, mas tem gente que vem muito do Rio Grande do Sul, mas tem uma proximidade, mas não é primos assim de primeiro grau, não, mas a gente tem uma proximidade. Muito bom, Eloy. Muito obrigado pelo teu Legal, a gente trabalha com ele também. Ele é incrível também. Você, disponha. São artistas incríveis aí. Me manda teu e-mail depois, para mim te mandar esse vídeo. Tá, isso a gente vai também depois pegar todas as informações, né? O áudio aqui a gente edita depois para o podcast. E aí, tudo que a gente puder aproveitar de vídeo, a gente te ouviu super bem aqui, deu super legal o áudio. A imagem, às vezes, dá uma granuladinha, que é normal. Mas quando você estiver em Curitiba, por favor, faça questão aí de você vir nos visitar. E Legal. Bacana. Tá a ideia, Eloy, um abraço. Tchau. Em dezembro de 2021, a gente faça um evento para reunir essas grandes personalidades da indústria da propaganda paranaense e fazer um evento bacana, e o João Pedro vai estar organizando tudo isso. Maravilha? Eloy, fique bem e olhe para esse estrelado aí. Maravilha, um abraço. Inveja. Um abraço. Tchau, tchau. O podcast ProPR100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.